Por que feminismo, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que deslegitimam, né, as pautas de reivindicações, as pautas de resistência da luta feminista. O feminismo não é uma construção que acontece hoje, agora. Ele tem toda uma construção histórica, né, no mundo inteiro, né? Não fosse o feminismo, a luta feminista, as mulheres hoje, por exemplo, não poderiam votar. Até a Constituição de 88, apenas mulheres alfabetizadas podiam votar, né? Então, assim, a gente tem uma questão histórica da construção da luta feminista e hoje, especificamente, o feminismo ele tem pautas específicas, né? E o movimento feminista em si, hoje, ele é um movimento que, pelo menos aqui na América Latina, a gente está bem articulado. Né? Ou seja, o que isso simboliza, o que isso significa? Que a luta feminista hoje, ela enfrenta os mesmos problemas da América Latina toda, que são os problemas que nós compreendemos como decorrente de um processo que a gente pode identificar como um regime político, né, que está passando por uma profunda crise econômica. Né? A gente tem aí a questão da crise econômica, ela sempre, historicamente, ela é digamos assim, a causa, né? Pelo menos historicamente, dos projetos fascistas. Se a gente pegar os exemplos da Itália e da Alemanha, né? É importante a gente recortar o que é o fascismo, né? O fascismo, ele não dá pra gente, não existe uma conceituação assim universal a respeito do fascismo, assim como não existe uma conceituação universal acerca do feminismo. Porém, são construções históricas, né? São movimentos históricos que acontecem, que aconteceram, e a perspectiva do fascismo nós identificamos sempre como um regime autoritário, né? Caracterizado por uma doutrina de superioridade, né? Ou seja, o fascismo ele sempre tem em sua característica essa coisa de superioridade, seja em relação à raça, seja em relação à nacionalidade, seja em relação à própria postura política, né? Hoje, nós entendemos que passamos por um momento político de características fascistas, sim. A partir do momento que nós temos aí movimentos que tem uma tendência de censura, como, por exemplo, o Projeto Escola Sem Partido. O Projeto Escola Sem Partido, ele, na leitura, né, da perspectiva feminista, é um projeto que representa, né, os interesses dessas pessoas que se colocam como autoritárias, né, porque o Projeto Escola Sem Partido, ele censura. Ele censura a discussão de gênero e ele, pior, nesse momento, além de censurar, ele deturpa, né? Coloca aí que temos ideologia de gênero. Não, ideologia de gênero não existe, existe teoria de gênero, né? A categoria gênero sendo discutida cientificamente e nada tem a ver com pornografia, com sexualização. Essa doutrina de superioridade, ela nutre o ódio, ela nutre a raiva, ela nutre a hostilidade, ou seja, isso está totalmente longe do campo democrático, totalmente fora do campo democrático. A partir do momento que você vê, por exemplo, em redes sociais, feministas são atacadas com nomes pejorativos, palavras de baixo calão, xingamentos, ameaças, e isso significa uma violência simbólica, onde esse movimento fasticizante que a gente atribui à extrema-direita, esse movimento que manipula a violência simbólica, né? Porque a partir do momento em que mulheres xingam mulheres, tem alguma coisa errada, né? Não pode estar certo mulher xingar mulher, não pode estar certo a agressividade, o ódio que chega às vias de fato. A gente tem números, a gente tem dados de mulheres militantes feministas que são agredidas quando saem dos atos, fisicamente, né? A gente tem cientistas que estudam, né, que se dedicam à pesquisa
da categoria gênero, que por outro lado se identificam com o feminismo em sua postura política, que são perseguidas institucionalmente. Então a gente tem sim um momento de tensão política, né? Claro que nós entendemos que o fascismo ele sempre vem com crises políticas, crises econômicas, né, profundas. Aqui no Brasil, essa violência que a gente anda vivendo, essa agressividade, essas pessoas que se sentem numa certa superioridade, identifico eu que aqui a gente não está falando de uma superioridade de etnia, a gente não está falando de uma superioridade de crença e nem de nacionalidade, a gente está falando de uma doutrina de superioridade política. Essas pessoas, elas entendem que elas têm o poder da razão, elas utilizam alguns artifícios como racismo, machismo, LGBTfobia, para práticas de violência simbólicas contra os LGBTs, contra negros, contra indígenas, enfim. E essa doutrina de superioridade, ela acaba se manifestando num campo simbólico, né? A partir do momento em que o discurso de candidatos que representam essa extrema-direita, esse discurso, ele caminha para a militarização da sociedade, né? Defendendo que as pessoas têm que usar armas. Ora, eu questiono, se as pessoas não estão conseguindo usar palavras adequadamente, é só você identificar isso nas redes sociais, no nível de discussão, no nível de agressividade que quem defende essa extrema-direita adota, né? Essa postura agressiva, essa postura odiosa. Se essas pessoas não conseguem manipular palavras, como que elas vão manipular armas? Aqui no Brasil, hoje, a gente tem um líder aí que está pleiteando a cadeira da presidência, né, nesse processo eleitoral, mas nós temos outros líderes dessa extrema-direita articulados nos municípios, né? E a característica do discurso deles, ela é de censura, ela é sim de violência simbólica a partir do momento em que reproduz essa... E a violência simbólica, para te dar um exemplo, eu me refiro fake news, né? A gente sabe, tem pesquisa, quem mais dispara fake news é essa extrema-direita, que, por exemplo, inventou, não sei de onde, o discurso da ideologia de gênero e que professores estão em sala de aula ensinando pornografia. Não, isso não acontece. Isso é uma mentira. A partir do momento que isso é uma mentira, que isso é uma manipulação, né, de toda essa esfera do autoritarismo, né, que tem todas essas características, a gente está vivendo uma violência simbólica. A luta feminista, ela é universal, né? As mulheres feministas, elas não lutam só por si. Elas lutam pelos direitos de todas as mulheres, inclusive aquelas que recriminam o feminismo por não conhecer de fato, né, o que o feminismo reivindica, né? Eu posso dizer que a luta feminista, ela está pautada sobre a liberdade dos nossos corpos, né? A gente tem aí a questão, uma outra violência simbólica que o grupo de extrema-direita realiza ao se valer de mais uma mentira. Por exemplo, a discussão de aborto. O feminismo, muitas mulheres acham que o feminismo defende o aborto. Não, nós não defendemos o aborto. Nós defendemos que o aborto, ele deve ser uma questão de saúde pública. Que o aborto, a decisão de abortar ou não, só cabe à mulher que está gestando, que está gestante. É só ela que cabe. Esse movimento de violência simbólica da extrema-direita que diz que somos abortistas, e infelizmente muitas mulheres acabam acreditando que de fato a feminista é abortista, que ela é baderneira. Não, a gente está falando de igualdade de gênero, de igualdade salarial, né? Cadê as mulheres nos espaços políticos? Cadê as mulheres donas de banco, banqueiras, nos espaços econômicos? Né? Se a gente pensar nas grandes riquezas, a gente sempre chega no final, né, na ponta da grande riqueza tem um homem, não tem mulher.
né? Então, a luta feminista começa por essa questão de igualdade, né, em todos os setores, na garantia de direitos, igualdade na questão de ocupação dos espaços políticos, dos espaços econômicos também. Então, garantir isso requer que a gente converse sobre questões muito delicadas, como o aborto, por exemplo, que hoje mata mulheres pobres e periféricas. Porque o aborto aqui no Brasil é considerado crime, exceto duas situações, 3, se não me engano, mas, por outro lado, a saúde pública não atua, não é uma questão de saúde pública, o aborto é ligado ao crime, e não deveria ser dessa forma. A mesma questão a gente fala da disputa dos espaços políticos e econômicos. Quantas mulheres hoje no pleito eleitoral existem disputando cadeiras no legislativo? Quantas mulheres estão disputando a presidência da República? Sendo que nós somos mais de 50% da sociedade, numericamente falando. Então, é importante que as mulheres que identificam no movimento feminista alguma coisa que o criminalize, né, que o coloque num lugar de desprezo, vamos colocar assim, é importante que essas mulheres reflitam que as feministas estão lutando pelos direitos sexuais e reprodutivos, que as feministas estão lutando pela ocupação dos espaços políticos e econômicos e que as feministas estão lutando agora nas ruas contra o fascismo, né? Contra essa extrema-direita que deturpa, que assim, poxa vida, a gente teve o 29 de setembro foi organizado pela Frente Feminista, né? Pelas mulheres, né? Hoje nós temos essa mobilização de frear o fascismo, de frear essa violência simbólica, de frear essas características que colocam essas pessoas como se elas fossem superiores a nós. Não, ninguém é superior a ninguém. E esse 29, o que se diz, né? O que a extrema-direita propaga? Foi o partido tal que né, é um bando de comunistas. Não tem partido. São mulheres, não tem partido, são mulheres que dedicam da sua vida pessoal para ir na reunião, para fazer a mobilização com as suas vizinhas, para fazer a mobilização com os colegas de trabalho, com os colegas da universidade, por onde a mulher passa. Né? Não tem partido político nisso. Esse 29 ele foi grandioso e para nós é muito satisfatório, porque a partir dessa grandiosidade nós realmente confirmamos que nós temos potência política e que nós estamos sim tomando um espaço político, o qual o fascismo não vai gostar, com certeza, o fascismo não vai gostar disso. Né? E aí o que ele faz? Ele diz que o 29 foi organizado por partidos, foi pago, né? Não foi. Foi pela força das mulheres. A mulher tem que ter o direito de decidir pelo próprio corpo, né? E a gente vai enfrentar as violências simbólicas, as violências institucionais, a violência contra a mulher. A força feminista, por exemplo, ela traz a lei do feminicídio. Ela traz, recentemente foi aprovada uma lei eu não me lembro o termo, mas a mulher que usa o transporte público hoje ela não pode mais sofrer, né, a opressão de gênero, porque ela só está sofrendo uma intimidação sexual dentro do transporte público porque ela está na sua condição de mulher. Né? Hoje a gente tem uma lei para isso, assim como a gente hoje pode votar porque outras mulheres lutaram por isso. Então, o nosso recado para as mulheres que acham que as feministas são baderneiras, que feminista não tem moral, não tem religião, não. As feministas têm religião, as feministas têm família, têm mãe. As feministas não lutam só por si, não. As feministas lutam por todos os direitos das mulheres. O recado que eu quero dar é um apelo para que a gente se respeite democraticamente. É um apelo para que a gente respeite o feminismo, para que a gente respeite a luta de quem está na rua, para que a gente respeite o cotidiano de quem constrói esses movimentos. Né? O meu apelo fica no sentido de que as pessoas devem tomar cuidado de não reproduzir aquilo que recebe no WhatsApp da família, porque a maioria da família está reproduzindo. A gente tem que parar e criticar, a gente tem que questionar.
né? As mulheres principalmente têm que começar a se questionar, é legal eu falar com outra mulher de uma maneira ofensiva, de uma maneira agressiva, porque eu estou reproduzindo o discurso do fascismo cotidiano, que é o discurso de que eu sou superior a alguém, né? Aí a gente chama mais para esse processo reflexivo.